Fala pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes envolvendo o Gabigol, e eu também conversei com Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, e ele confirmou informação envolvendo o Gabigol. A gente vai trazer esse áudio aqui para vocês ouvirem o que Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, falou sobre Gabigol no Cruzeiro em 2025. E você sabia que lá no Cruzeiro ele pode ter o maior salário do futebol brasileiro? Só para vocês terem uma noção de quanto será o contrato dele, ele vai receber, fizeram a conta aqui, 144 milhões de reais em 4 temporadas. É isso mesmo, nós vamos contar aqui os detalhes dessa informação. Tem muita situação para a gente falar. O STJD provavelmente vai punir o Atlético Mineiro, a gente vai comentar isso. Tem também Rodrigo Duns, candidato da situação, apagando uma publicação ao lado do Gabigol. Nossa, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. E também tem, será que Gabigol não joga mais pelo Flamengo nesse ano? Também falaremos sobre isso. Vamos para as informações. Eu já vou começar falando do Gabigol, tá, galera? Vou começar com o áudio do Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro. Conversei com ele e ele me deu essa entrevista aí. Óbvio que tem conversas em off também. O que eu posso divulgar é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Preste atenção nas palavras do dirigente do Cruzeiro falando sobre Gabigol no Cruzeiro em 2000. Vene, o Cruzeiro está estupidamente focado no resto do ano, e é óbvio que a gente sempre dá uma sondada em relação ao mercado, em relação a tudo, só que nós não temos absolutamente nada assinado com ninguém. A gente sabe que o Gabigol é um jogador, muito valorizado, um dos principais atacantes aí do futebol brasileiro há muito tempo. Um grande jogador, mas a gente não tem nada assinado, acertado com absolutamente ninguém, tá? O que a gente tem, na verdade, é um orgulho muito grande de ter novamente o Cruzeiro, que nos últimos anos aí chegasse uma situação dessa, ninguém acreditaria que pudesse ser possível, né? E a gente vê que todos acreditam, e muito em função da credibilidade que o nosso presidente, o Pedro Lourenço, trouxe, né? Então a gente vê sendo falado Gabigol, Dudu, Arias, enfim. Acho que o Cruzeiro está novamente voltando ao seu patamar, né, que todo mundo está acostumado de ser esse gigante aí do futebol brasileiro, mundial, e está atuando dentro e fora de campo em coisas importantes, como um protagonismo que nós estamos aí brigando o brasileiro pela Libertadores, na final do Sul-Americana, e fora de campo, grandes jogadores sendo ventilados no Cruzeiro. Alguns podem ser que aconteça de vir, outros não, enfim, mas o importante é o Cruzeiro estar novamente com essa credibilidade no mercado. Pois é, ele não confirma que está certo, que não assinou, porque de fato ainda não está assinado, mas há um acordo verbal entre as partes, e o Cruzeiro, obviamente, isso não é algo que o Alexandre Matos me disse, isso é uma apuração minha. O Cruzeiro tem uma final super importante pela Copa Sul-Americana no dia 23 desse mês. Quando você faz esse tipo de contratação, de uma maneira indireta, você mostra para os jogadores dessa posição, no caso os atacantes, que é a posição do Gabigol, que eles não estão dando conta do recado que um outro jogador vai chegar. Então o Cruzeiro, entre aspas, se protege nessa situação. Acho que só um acaso tira o Gabigol do Cruzeiro. No Flamengo ele não fica mais, o próprio jogador já falou, embora muita gente ainda alimente esse sonho, mas esquece, gente. E na boa, vai ser melhor para o Gabigol, vai ser melhor para o Flamengo, vai ser melhor para todo mundo. Que bom que o Gabigol sai por cima, fazendo gols importantes, dando mais um título, ajudando em mais um título para o Flamengo, um título importante. Mas no Flamengo ele não fica. Em 2025 ele está com um pé e meio lá no Cruzeiro. O próprio Alexandre Matos não nega, mas também não confirma que há algo a assinar, porque de fato não tem nada assinado. E o Cruzeiro também aprendeu com aquilo que aconteceu com o Dudu, quando divulgou que nas redes sociais que o Dudu era reforço, sendo que não tinha nada assinado ainda. Então o Cruzeiro, entre aspas, apenas se protege, mas Gabigol e Cruzeiro está acertado há muito tempo. Inclusive o jogador vai ter o maior salário do futebol brasileiro em 4 anos, 144 milhões de reais, 36 milhões de reais por ano, 3 milhões de reais por mês, 100 mil por dia,
Isso, R$ 4.166 por hora e R$ 69 por minuto. Fizeram as contas aqui e eu estou trazendo para vocês. Então, o salário do Gabigol, de fato, vai ser um alto salário. Se vale a pena ou não, vou deixar para vocês. Eu acho que não vale a pena, pelo momento que ele vive já há 2 anos. Ele está em baixa no futebol brasileiro. No Flamengo, ele recebia um pouco menos da metade desses 3 milhões que ele vai ganhar no Cruzeiro. Agora dá para falar, 1.450.000 era o total de custo que o Flamengo tinha por mês com Gabigol. Então, obviamente que esse valor que ele vai receber lá no Cruzeiro envolve também luvas, tá? Não é só salário, direito de imagem, carteira assinada. Tem luvas também que serão diluídas durante esse período de contrato dele, que será de 4 anos. O próprio jogador falou que pediu ao Flamengo 2, 3 anos, mas o Flamengo nunca deu um retorno em relação a isso. Ah, mas esse ano, o Flamengo tem mais 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Gabigol vai jogar, gente? Isso vai ser decidido ainda e tem chance dele não jogar mais pelo Flamengo. Por quê? A diretoria vai se reunir com a comissão técnica do Felipe Luiz para bater o martelo. Se de fato precisa ter o Gabigol nesses 6 jogos, eu vou ser bem sincero, independentemente se ele vai ser utilizado ou não, eu acho que ele tem que ser relacionado. Ou ele vai deixar de receber o salário que ele tem que receber durante esse período aí. Só se fizer um acordo com ele: Gabigol, olha só, você tem aqui X a receber até o fim do ano. A gente te libera, você inicia suas férias aí, mas esse salário aqui você não vai receber. Beleza? Eu faria isso, porque eu acho que ele já está com a cabeça em outro lugar. No Flamengo ele não está mais com a cabeça. Vamos falar de Atlético Mineiro, porque a Procuradoria do STJD pedirá que a Arena MRV seja interditada e que o Atlético Mineiro jogue com portões fechados até que o caso seja julgado. O estádio do Atlético Mineiro pode ser interditado ainda nessa semana por conta dos incidentes no jogo de ontem contra o Flamengo. Gente, repito, meu máximo respeito aos torcedores do Flamengo que compareceram à Arena MRV, foram maltratados pela equipe de segurança do estádio, pela Polícia Militar de Belo Horizonte, foram maltratados antes, durante e depois. Inclusive, Atlético Mineiro, que atitude de clube pequeno, botar o hino bem alto, o hino do Atlético Mineiro bem alto, durante a festa da torcida do Flamengo no gramado da Arena MRV. Ridículo, patético, atitude de time pequeno. E essa rivalidade, como muita gente diz por aí, é unilateral. O Flamengo, não tá nem aí para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tá sempre aí para o Flamengo. Sempre, sempre. É uma rivalidade unilateral. Patética a postura do Atlético Mineiro ontem, ridículo. Mostrou que não sabe perder. E abre o olho, hein? Porque se jogar essa bolinha aí contra o Botafogo na final da Libertadores, vai tomar paulada também no Botafogo na final da Libertadores, hein? Passado o título, festa, a gente pôde ver vídeo do Arrascaeta dançando, De La Cruz. Dizem por aí que o Arrascaeta é tímido e que o De La Cruz está insatisfeito no Flamengo e doido para voltar para o River Plate. Dizem. Dá uma olhadinha no vídeo que eu postei lá no Instagram, os dois dançando. É claro que isso não existe, né, gente? Passado o título, mas precisamos valorizar o trabalho das pessoas envolvidas na recuperação de Luiz Araújo. O jogador que também fez de tudo para retornar o mais rápido possível, está à disposição antes do previsto. Mais um bom serviço do Departamento Médico do Flamengo. O atacante será extremamente importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu espero que o Flamengo jogue. Não entre no modo férias, como aconteceu em 2022. O Flamengo tem que ter a dignidade e o respeito com a instituição, com a camisa do Flamengo e com os torcedores, que inclusive vão marcar presença no Maracanã nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo 8 horas da noite. Então tem que ter dignidade. Ontem o Felipe Luiz falou sobre isso e ele não vai dar mole, tal como aconteceu lá em 2022. O Rodrigo Dunst, candidato da situação, apagou publicação com o Gabigol, é isso mesmo. Após o jogo, o perfil oficial da campanha de Rodrigo Dunst no Instagram publicou uma imagem de Gabigol e Arrascaeta abaixo dos candidatos Rodolfo Landim e Rodrigo Dunst para comemorar o título da Copa do Brasil. Com a repercussão da fala do atacante, que anunciou sua saída e criticou a diretoria, sabe o que eles fizeram? Retiraram a publicação, foi deletada. Ai, meu Deus do céu, que atitude, pelo amor de Deus. Ainda no gramado, durante a comemoração, o presidente Rodolfo Landim foi questionado sobre a situação do atacante e preferiu não responder ao repórter. Nossa, é mesmo, Landim? Engraçado, né?
Quando tá no bem bom, responde, fala bonito, fala Gabigol, um jogador importante, né? Sempre jogando para a torcida, o presidente do Flamengo, o atual presidente do Flamengo, que será CEO caso o Rodrigo Dunche ganhe as eleições em dezembro, marcado para o dia 9 de dezembro. Pessoal, vamos lá, informações sobre o Flamengo. Hoje, segunda-feira, foi folga geral, óbvio. Vários devem estar de ressaca, inclusive, o que não é nenhum problema. Tem que comemorar sim o título da Copa do Brasil, um título que o Felipe Luiz merece muito, embora tenha disputado apenas 4 jogos pelo Flamengo durante essa competição. Inclusive o Tite, na minha concepção, é campeão também, porque querendo ou não, ele eliminou o Palmeiras, por exemplo, um adversário extremamente difícil. Eu acho que o Tite é campeão também da Copa do Brasil, ou seja, colaborou também. Mas quando o Felipe Luiz diz que ele pegou um trabalho bem montado pelo técnico Tite, eu acho que ele está sendo ali muito parceiro do Tite, porque eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Também não acho que ele pegou uma terra arrasada, mas obviamente o trabalho do Felipe Luiz nesses 9 jogos à frente do Flamengo escancara o péssimo trabalho de Tite durante esse ano no comando da equipe rubro-negra. Em várias situações, vou dar um exemplo, Léo Ortiz na zaga, era para o Tite já ter feito isso há muito tempo, tá? Independentemente do lugar de quem. O Felipe Luiz teve coragem de bancar o Fabrício Bruno, não é uma decisão fácil, jogador de seleção brasileira. O Felipe Luiz não insiste em Alan, por exemplo. Enfim, várias decisões que o Tite, na minha concepção, errou. O Flamengo se representa amanhã, 3 horas da tarde, quarta-feira, jogo 8 horas da noite. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Fica a dúvida de qual será o time. Acho pouco provável o Arrascaeta entrar em campo, jogador que vinha jogando sacrifício já há muito tempo. Qual seria o seu time aí, torcedor? Pode escalar aí nos comentários. Em uma das saídas mais impactantes e polêmicas da história recente do Flamengo, Gabigol, um dos maiores ídolos rubro-negros, anunciou seu adeus ao clube com uma frase emblemática: "Me dê motivo para ir embora". A citação de Tim Maia, referência à música que marcou gerações, foi o estupim de um comunicado sincero e, ao mesmo tempo, repleto de mágoas do camisa 9. O jogador usou a frase para abrir um novo canal no YouTube, mas o que realmente ecoou foi o peso das palavras no campo após a conquista da Copa do Brasil, seu último título com a camisa do Flamengo. A despedida, que sela um ciclo de 5 anos, expôs as rusgas com a diretoria e trouxe à tona promessas não cumpridas. Gabigol, o atacante que carregou o Flamengo a conquistas épicas, com 13 títulos em sua trajetória no clube, chegou ao rubro-negro emprestado da Inter de Milão em 2019 e se estabeleceu como um dos grandes heróis da história recente do time. Desde o dia do fico, em 2020, quando o Flamengo comprou seu passe em definitivo, a relação foi marcada por altos e baixos. Porém, o que realmente acentuou a decisão de saída foram as falhas de comunicação com a diretoria. Segundo Gabigol, o jogador só soube das principais decisões sobre seu futuro por meio de declarações em podcasts de dirigentes e nunca por meio de conversas diretas. Em sua última entrevista como jogador do Flamengo, ele não poupou críticas: "Falei com Marcos Braz sobre ficar, mas nunca houve uma proposta real". O Flamengo estava, inicialmente, comprometido a renovar o contrato de Gabigol por 5 anos, o que garantiria uma década de carreira no clube, um marco inédito. Ainda em outubro de 2023, o contrato foi quase assinado. Com aumento salarial e cláusulas acordadas, o time parecia decidido a manter o camisa 9. O próprio jogador e seus representantes estavam prontos para assinar, com direito a planejamento de anúncio, imagens registradas no Ninho do Urubu e apoio de alguns membros da diretoria. Entretanto, o contrato nunca se materializou. Após dias de silêncio, o presidente Rodolfo Landim recuou, usando como justificativo o declínio esportivo e os altos valores propostos para a renovação, além de uma série de polêmicas. A relação de Gabigol com o Flamengo ficou ainda mais tensa com eventos como o episódio do doping, que gerou uma denúncia e uma suspensão temporária em 2023, além de um possível flerte com o Corinthians. Em dezembro, Gabigol declarou, em entrevista ao podcast Podpah, que combinaria com o estilo do time paulista. Pouco tempo depois, surgiram rumores de que o Corinthians estaria em negociações, e o próprio presidente do clube paulista confirmou o interesse. Além disso, uma foto vazada do atacante usando a camisa do Corinthians aumentou a tensão no Flamengo, e Landim usou esses eventos como justificativa para adiar a assinatura.
O Palmeiras também entrou na briga. O clube ofereceu uma troca com Dudu e chegou a enviar um pré-contrato. Porém, Gabigol, na época, decidiu não assinar, alimentando ainda a esperança de renovação com o Flamengo. No entanto, o atrito com a diretoria foi crescendo. A última proposta do Flamengo para Gabigol foi de apenas 1 ano, com um aumento de 50%, o que ele considerou uma desvalorização clara, especialmente ao ver que o colega Bruno Henrique, aos 33 anos, renovou por 3 temporadas. Marcos Braz, vice-presidente de futebol e entusiasta da renovação, tentou manter Gabigol no time. Em sua última iniciativa antes de deixar o cargo, queria que a renovação fosse seu ato final, mas enfrentou resistência dentro da própria diretoria. Depois do título, na Arena MRV, em Belo Horizonte, cidade que agora será a nova casa de Gabigol, Braz e o jogador trocaram um último abraço, e o dirigente agradeceu, obrigado por tudo. Não restava dúvida, o fim era oficial. O destino agora é o Cruzeiro, que ofereceu um contrato de 4 anos, um dos salários mais altos do país, além de um valor considerável em luvas. Aos 28 anos, Gabigol se despede do Flamengo com uma trajetória recheada de vitórias, gols e momentos históricos. Mesmo com a frase de "sem motivo para ficar", o que fica é a imagem de um jogador que fez história e sai deixando saudade, e também uma lacuna difícil de preencher no coração dos rubro-negros.